Just say no. This is your brain on drugs. America's public enemy number one. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Olá, bem-vindos a mais essa aula do curso de Introdução Crítica à Lei de Drogas. Eu quero começar agradecendo ao convite do CPEC, na pessoa do professor Maurício Dieter, e agradecer ao CPEC por ter feito esse esforço de congregar pessoas com contribuições tão relevantes sobre temas tão importantes para a realidade nacional. E queria agradecer especialmente a Vitória e às outras pessoas envolvidas na organização pragmática, né, das atividades de gravação de aula, porque estiveram presentes para ajudar a desatar os nós que aparecem nesse cotidiano, no cotidiano dessas atividades, e por terem me lembrado de, além da apresentação mais acadêmica, adicionar uma autodescrição para contribuir nesse esforço que o CPEC tem feito para tornar suas atividades um pouco mais inclusivas. Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Renato Gomes, eu sou bacharel em Direito pela UFRJ, mestre em Direito pela UERJ e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. E a gente vai falar hoje um pouco sobre o tipo penal de tráfico. Principalmente, nossa discussão vai gravitar principalmente ao redor do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, mas, como dados os parâmetros do formato desses encontros, a gente não vai propriamente, nem poderia, nem seria possível exaurir o tema. A ideia é que esse contato apresente alguns dos tópicos de mais repercussão e mais relevância doutrinária e dogmática sobre assuntos que são importantes, ofereçam alguns instrumentos para que vocês tenham autonomia de perseguir isso sozinhos e estimulem um pouco o interesse acadêmico de vocês de ir atrás, de estudar esses assuntos. Então, a gente vai fazer um pouco essa nossa introdução, esse nosso debate, abordando alguns aspectos que eu reputo serem relevantes sobre o tipo objetivo do tráfico de drogas e sobre o tipo subjetivo do tráfico de drogas, tentando destacar aquilo que não só é mais controverso, mas que tem substância para ser desenvolvido, para ser questionado, para ser criticado e para ser desenvolvido, teoricamente e com repercussões práticas para a nossa realidade no direito penal. Então, quando a gente pensa em tráfico de drogas, a gente primeiramente se depara com o artigo 33 caput, que trata do tráfico em sentido estrito, e o artigo 33, parágrafo 1º, que trata do que parte da doutrina chama de tráfico equiparado. E é interessante notar que, por questões que foram abordadas nos encontros anteriores por outros professores, a gente está diante de um tipo penal que traz uma explosão de condutas, né? Que traz uma série de condutas muito diferentes, o que tem implicações em termos concretas, né? De repercussão em tamanho de população carcerária, implicações político-criminais muito significativas. A gente está diante de um tipo penal que só no caput dele traz 18 condutas diferentes. E, fazendo aqui um breve parênteses, né? Ainda que a gente lembre que trata-se de um tipo misto alternativo, ou seja, a realização de mais de um verbo nesse mesmo caput
quando, no mesmo contexto fático, a gente está diante de um único crime, é, e a gente precisa lembrar que aplica-se o princípio da consunção, ou seja, ainda que, por exemplo, alguém cometa uma conduta do parágrafo primeiro e uma conduta do caput, quando há uma relação entre crime meio e crime fim, esse crime fim pode absorver o crime meio, ou seja, o crime mais lesivo pode absorver o crime lesivo. É, feito esse parênteses, a gente vale a pena notar que é, essa, essa explosão de condutas, né, essa, esse esforço legislativo de jogar no mesmo balaio condutas tão distintas entre si, tem uma série de repercussões é, teóricas e práticas. Primeiro, a construção da tipicidade foi feita de tal maneira que, que ela teve no horizonte um modelo, que é o modelo proibicionista, que constrói essas tipicidades a partir de dois polos, né? De dois modelos de conduta. Um modelo associado ao consumo e um modelo associado ao comércio. Então, você tem essa construção da tipicidade associada a esse modelo proibicionista que polariza muito a classificação das condutas e acaba criando uma espécie de zona cinzenta intermediária, onde condutas dúbias acabam podendo ser subsumidas com muita facilidade ao tráfico de drogas, sendo equiparadas a condutas muito diferentes entre si. Então, essa escassez, é o que eu estou chamando aqui de tipos penais intermediários, essa escassez também ocorre na Lei 11.343, onde a gente percebe que uma das poucas instâncias em que ela inovou foi, por exemplo, na previsão do consumo compartilhado, do artigo 33, parágrafo 3º. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, na entrega para consumo ou no fornecimento gratuito previsto no caput, que há bons argumentos em favor de se tratar de condutas que poderiam ter sido descriminalizadas, mostra que essa distinção entre ações substancialmente diversas, ela não foi muito bem feita. E, e a gente poderia pensar em outros exemplos também. Uma distinção entre o comércio atacadista e o comércio varejista de drogas, uma distinção possível para um comércio de subsistência. E é claro que a gente tem também um desdobramento em outras questões, porque quando a gente se debruça sobre o artigo 33, o crime de tráfico, a gente está se debruçando sobre um crime que a maior parte da doutrina classifica como um crime de perigo abstrato, com um bem jurídico associado de saúde pública, ou seja, um bem jurídico supraindividual, e que por conta disso traz uma série de vieses. Primeiro, que a gente precisa um pouco destrinchar o que a gente quer dizer com isso, né? Que é destrinchar o que a gente quer dizer com e quais são as implicações de se tratar de um crime de perigo abstrato associado a um bem jurídico saúde pública enquanto bem jurídico superindividual. A gente sabe que a tipicidade penal ela pode ser associada a um tipo de lesão ou um tipo de perigo. E esses tipos de perigo podem ser subdivididos em tipos de perigo concreto ou tipos de perigo abstrato. No caso do tipo de perigo concreto, a gente estaria tratando da produção efetiva de um perigo onde o bem jurídico ele aparentemente só se salva por um acaso, de uma perspectiva ex post, né, de uma perspectiva de um terceiro olhando aquilo ali, como esses fatos se desdobraram posteriormente. É o caso, por exemplo, do perigo de contágio do artigo 130, é o caso da explosão do artigo 251. E no caso do perigo abstrato, a gente poderia, numa primeira abordagem, fazer uma espécie de conceituação por exclusão, ou conceituação negativa, onde o crime de perigo abstrato a gente poderia, numa primeira abordagem, dizer que é aquele crime que, não sendo lesão, também não é a produção de um perigo concreto. Isso porque a gente sabe que os crimes de perigo abstrato, mesmo hoje,
ainda são o fundamento do que é o crime de perigo abstrato, ainda hoje é objeto de disputa dentro da doutrina, da dogmática penal. Então a gente tem, por exemplo, perspectivas que entendem que os crimes de perigo abstrato se fundamentam na presunção de caráter geral feita pelo legislador, numa presunção de perigo de caráter geral feita pelo legislador, uma presunção iuris et de iure, ou uma presunção absoluta. Ainda que a gente saiba que, mais recentemente, alguns autores têm trabalhado para tentar flexibilizar isso e dizer que, na verdade, é uma presunção relativa. Também a gente sabe que tem perspectivas que fundamentam os crimes de perigo abstrato em uma relevância lesiva geral de uma classe de ações. Então, o tipo penal descreveria uma classe de ações e essa classe de ações teria uma relevância lesiva geral. Assim como tem gente que fundamenta esses crimes numa lesão à segurança de disposição tranquila dos bens, numa perspectiva mais funcionalista. E tem gente que conecta, faz uma conexão entre os crimes de perigo abstrato e os chamados delitos imprudentes, onde a fundamentação dos crimes de perigo abstrato seria na violação do dever de cuidado. Mas é interessante notar que quando a gente passa em revista por todas essas teorias, a consequência prática, via de regra, é que os crimes de perigo abstrato acabam resultando numa presunção de perigo. O que significa para a gente que a conduta que coincide formalmente com a descrição típica, com a descrição que a gente encontra no tipo, ela acaba sendo considerada como tipicamente relevante. Mesmo que, no caso específico, ela seja desprovida de perigo, ou seja, mesmo que ela seja desprovida de perigo em termos concretos. Então, esses crimes de perigo acabam tensionando, acabam colocando em xeque, ou levando ao limite, aquele postulado associado à dogmática tradicional de que apenas fatos materialmente desvalorados devem ser punidos, ou seja, apenas fatos ancorados numa lesão ou numa colocação em perigo do bem jurídico. Então, a gente percebe aqui uma espécie de manifestação disso na ausência de conteúdo material da ação concreta, para além de uma mera infração formal da norma ou de uma mera desobediência. Afinal de contas, a gente sabe que o direito penal não pode ser o direito penal da mera desobediência, né? Da obediência pelo bem da própria obediência, porque isso é um direito penal de matriz autoritária. E a ponto de que esse recurso aos crimes de perigo abstrato terem se tornado cada vez mais comuns e com alguns autores, inclusive, dizendo que o direito penal contemporâneo e a legislação penal contemporânea está contribuindo para uma transição de um paradigma de lesão para um paradigma da proibição de ações arriscadas. Então, a gente tem essa esse problema inútil aqui que a gente está observando, que vai se agravando à medida que essa forma de incriminação das condutas vai se tornando cada vez mais comum, né? Vai se popularizando. E a gente sabe que, mais especificamente, que os crimes de perigo abstrato eles vêm frequentemente associados a um uso ou uma construção problemática dos bens jurídicos coletivos, ou ao que parte da doutrina chama de um recurso a falsos bens jurídicos coletivos. Isso porque, para essa parte da doutrina, esses bens jurídicos, na verdade, não seriam bens jurídicos coletivos de verdade, porque eles podem ser caracterizados apenas como a soma de bens jurídicos individuais. Então, o bem jurídico saúde pública, no caso tráfico de drogas, na verdade está só fazendo uma referência à reunião de vários bens jurídicos de integridade pública das várias pessoas que podem ser afetadas. E esse recurso problemático, né, esse uso problemático de bens jurídicos coletivos, ou ao que essa parte da doutrina chama de falsos bens jurídicos coletivos, faz com que
seja possível transformar os crimes de perigo abstrato ou aproximá-los de crimes de lesão ou de crimes de perigo concreto. É o que a gente consegue observar, por exemplo, quando alguns autores consideram o perigo comum ou o perigo difuso, ou seja, aquele perigo para um número indeterminado de pessoas, como um perigo concreto. Ou seja, que haveria, por exemplo, um crime de embriaguez ao volante, ainda que ninguém tenha sido exposto a perigo naquele caso específico. Ou como fazem alguns autores, que consideram um crime de perigo comum como um crime de perigo concreto e indireto. Esse é o caso quando a gente observa o artigo 311 do CTB, que traz para a gente o seguinte, e agora eu leio. Artigo 311. Trafegar em velocidade incompatível com segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. A gente percebe que o artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, ele, que é o que eu vou chamar aqui de crime de delito de velocidade incompatível, né? Ele é considerado como um delito de lesão ao bem jurídico e calamidade pública por parte da doutrina. E se a gente for analisar em sentido estrito, ele é um crime de perigo, mas ele é um crime de perigo que traz uma pena maior do que um crime de lesão correspondente. Porque esse artigo 311 ele traz consigo uma pena de 6 meses a 1 ano, sendo um crime de perigo, enquanto o artigo 129, parágrafo 6º do Código Penal, que é o de lesão corporal culposa, ou seja, quando a efetivação de um dano e não só mais o perigo, traz, ao invés de 6 meses a 1 ano, traz uma pena de 2 meses a 1 ano. E a justificativa para essa desproporção é justamente que, no caso do CTB, você teria uma lesão ao bem jurídico e calamidade pública. Então, esse recurso problemático a esses bens jurídicos coletivos acaba servindo de base para você legitimar desproporções bastante consideráveis nas sanções penais. Então, se a gente for pegar o tráfico, que é do que a gente está tratando aqui, do artigo 33, a pena prevista é de reclusão de 5 a 15 anos e multa. E, sabendo que esse é um bem jurídico, que o bem jurídico normalmente associado a ele é um bem jurídico problemático, a gente consegue realisticamente perceber que ele está associado ao bem jurídico de integridade física. Então, o tráfico é um crime de dano, o tráfico é um crime de perigo, que por ser um crime de perigo, ele não poderia estar associado a uma pena mais grave do que o perigo de dano, do que o perigo de lesão correspondente ao bem jurídico que a gente está tentando proteger, que no caso é a integridade física. Então, mas mesmo assim, se a gente for comparar ele, essa sanção penal do tráfico, que é de 5 a 15 anos, com a lesão corporal, por exemplo, que é o crime de lesão ao bem jurídico correspondente, que é a integridade física, a lesão corporal, na forma mais simples, que é o 129 caput, traz uma pena de 3 meses a 1 ano, comparado com 5 anos a 15 de tráfico. Mas mesmo com outros delitos, a participação ao suicídio com resultado morte traz uma pena de 2 a 6 anos, e a participação ao suicídio com resultado de lesões graves traz uma pena de 1 a 3 anos. A lesão corporal gravíssima, da qual resulte perda de membro, sentido ou função, ou da qual resulte aborto, traz uma pena de 2 a 8 anos. De novo, comparando com 5 a 15 do tráfico. Mesmo condutas com penas próximas de novo, onde é possível ver a lesão e não só o perigo, são penas próximas, mas ainda menores. O crime de lesão corporal seguida de morte, o crime de abandono de incapaz com resultado morte e o crime de maus tratos com resultado morte, os três têm penas de 4 a 12 anos, comparado com 5 a 15 do tráfico. E sequer convence o recurso retórico ao bem jurídico saúde pública para justificar essa desproporção, porque a gente consegue encontrar outros crimes que tutelam bens jurídicos superindividuais, que não são menos valiosos, mas nem por isso eles trazem penas tão severas. Se a gente for pensar, por exemplo, no incêndio, na explosão e na inundação do artigo 250, 251 e 254,
Os três tratam do bem jurídico em calamidade pública e os três são punidos com penas de 3 a 6 anos de reclusão. E foi em parte em razão dessa desproporcionalidade que foi questionado o alto patamar da pena de multa do artigo 33. Esse questionamento constitucional foi feito especialmente em razão de questões de proporcionalidade, de isonomia e de individualização da pena, se a gente levar em consideração que a maior parte das pessoas condenadas por tráfico são pobres. Mas mesmo assim, em 2021, o STF, e aqui eu faço remissão ao tema 1178 do STF, decidiu pela constitucionalidade da pena de multa. Mas, para além de legitimar essa desproporção entre penas, acaba que essa associação crime de perigo abstrato e essa associação problemática com bens jurídicos coletivos acaba também afetando ou dificultando a aplicação do princípio da insignificância. Afinal, a gente precisa lembrar que a maior parte das decisões, tanto do STJ quanto do STF, rejeitam a aplicação do princípio da insignificância para o tráfico, por exemplo. Muito embora a gente consiga achar algumas exceções onde a gente possa explorar esses problemas dogmáticos que eu estou trazendo aqui. Então a gente tem uma decisão do STF de 2019, por exemplo, no HC 127.573 de São Paulo, onde o relator reconhece a aplicação do princípio da insignificância para alguém condenado a 6 anos em regime fechado, pasme você, pela venda de 1 grama de maconha. Então, a gente tem toda essa série de problemas que é claro que não se esgotam apenas nisso, né? Esse problema do bem jurídico se desdobra numa outra questão, que é a gente, sabendo que essa questão do bem jurídico coletivo é uma questão problemática, ou o uso do que parte da doutrina chama de falsos bens jurídicos coletivos, a gente olhando realisticamente para esse tipo penal, a gente consegue perceber que a punição do tráfico, na verdade, ela pretende proteger os bens jurídicos dos consumidores, especialmente a saúde, porque eles, em tese, poderiam ser prejudicados pelo seu próprio consumo. Mas aí a gente chega numa outra etapa, né? Que quando a gente despe despe essa primeira camada de falso bem jurídico coletivo para chegar nessa pretensão de proteger os bens jurídicos dos próprios consumidores pelo prejuízo que eles podiam causar a si mesmos pelo seu próprio consumo, a gente chega, a gente chega, a gente chega num dos pontos principais, que é que a gente está tratando de um objeto de proteção que é ilegítimo. Qualquer concepção de bem jurídico que se baseie minimamente na liberdade do cidadão, ela precisa estar necessariamente vinculada, precisa estar necessariamente ancorada na faculdade de disposição que o titular tem sobre o próprio bem jurídico. E essa é uma das razões pelas quais, de alguns anos para cá, tem inclusive se tornado muito popular o debate sobre paternalismo jurídico penal associado à questão das drogas. Então, o consumo de drogas e qualquer outra atividade de autocolocação em perigo, né, e consumo de drogas pode ser considerado uma atividade de autocolocação em perigo, nada mais é do que o exercício da liberdade, é o exercício de um direito fundamental. Então, medidas coativas de proteção do homem contra si mesmo, elas só podem ser legítimas onde você encontra uma ausência de capacidade para o exercício responsável da liberdade. Ou seja, quando a vontade da pessoa protegida, né, a vontade da pessoa que é sujeito de proteção, ela é juridicamente relevante, ou seja, ela é viciada em erro, ela está submetida a alguma espécie de transtorno mental, ela está associada à menoridade, ou seja, ela está associada a alguma forma de inimputabilidade. Mas ainda que a gente não considerasse o consumo de drogas como um exercício da própria liberdade, a, a discussão que a gente tá tratando aqui, ela acaba implicando uma dupla antecipação
da, da fronteira de punição, porque os possíveis danos, os possíveis danos a terceiros pelo consumo pressupõem, primeiro, que o possuidor original ele vai abandonar a sua posse e vai entregar as drogas a essa outra pessoa, consumidora, e segundo, que esse terceiro vai se colocar em perigo. Ou seja, ele vai consumir a droga. E nada disso pode ser presumido. Tudo isso precisa ser constatado. Mas então, por que que, por que que a gente acaba se defrontando com penas tão desproporcionais? Se a gente tem tantos problemas conceituais associados a essa forma de construção de tipos penais. Porque só aparentemente esse tipo penal descreve ações. Porque o que subjaz a isso é que esse tipo penal, na verdade, ele mira numa figura muito específica, ele mira no traficante. Então, a gente consegue ver uma legitimação social a essa desproporção, porque há uma consequência implícita que é de que essas penas vão ser aplicadas a traficantes, ou ao que parte da literatura chama de personalidades socialmente nocivas. E mesmo quando a gente vai pensar numa justificativa mais geral desses tipos de crime, onde a gente se depara com uma fundamentação um pouco problemática de por que deve se vedar, ou deve se dificultar, ou deve se, em alguns casos, incriminar até a aquisição para consumo próprio, é que essa aquisição para consumo próprio ela, ela constituiria um mercado ilegal de drogas porque ela alimenta a demanda. E no caso do tráfico, a objeção comum é que quem vende drogas ela provocaria inúmeras mortes, né, o que torna a conduta desvaliosa. No primeiro caso, a gente tem o óbvio contraponto de que a gente está tratando aqui de uma autocolocação em perigo. E no segundo caso, se de fato há uma provocação de inúmeras mortes, né, que a pessoa responda pelos homicídios, caso o consumo não seja uma autocolocação em perigo. Porque punir as mortes, ou punir mortes que alguém só remotamente pode vir a causar, se aproxima de querer punir fabricantes de carro pelas mortes que o tráfego viário pode vir a causar. Mas o que a gente observa é uma combinação desses dois argumentos, na combinação dessas milhares de condutas homogêneas de consumidores com as condutas de quem está no lado da oferta propriamente dito, para criar uma espécie de novo delito de acumulação, né? Uma, uma variante de um novo delito de acumulação cujo fundamento não estaria propriamente no injusto individual, medido pelo nível de violação dos bens jurídicos alheios, mas aparentemente pela desobediência em massa. O que faz com que esses crimes pareçam mais se aproximar de um. pareçam mais tratar de um dever de obediência administrativa, cuja violação desse dever de obediência acaba sendo elevada à categoria de injusto penal por considerações de prevenção geral. Então, a gente percebe que o, o que acaba o que acaba elevando esse dever de obediência administrativa, são mais considerações político-criminais do que uma ancoragem material propriamente dita, como eu chamei a atenção antes aqui. É por isso que, em razão dessa fundamentação em considerações de prevenção geral, né, que a gente consegue encontrar na literatura, nas pessoas que defendem esse tipo de política criminal, referências a um caráter geralmente perigoso dessas condutas ou uma possível maior eficácia na proteção dos bens jurídicos, que na verdade dizem respeito aos motivos da incriminação pelo legislador.
de alguns comportamentos como o que a gente está tratando aqui na lei de drogas. Mas isso não basta para determinar sua legitimidade. Do contrário, a gente está confundindo funcionalidade de uma regulação específica com a legitimidade dessa regulação. O que a gente consegue vislumbrar no fato de que tanto tribunais quanto doutrina acabam frequentemente equiparando os chamados interesses da comunidade, que tentam ser protegidos pela lei de drogas e são definidos de maneira questionável, sem muita precisão pela lei, e os tribunais e a doutrina acabam confundindo, equiparando e confundindo uma coisa com a outra, os interesses da comunidade com a proteção de bens jurídicos. Enfim, sintetizando, né, os crimes de perigo abstrato acabam sendo problemáticos porque eles renunciam ao dano e à prova da causalidade. Com isso, eles acabam reduzindo, né, contraindo os pressupostos da punição e ampliando a punição. E a forma como é construída a tipicidade do tráfico e na lei de drogas, na 11.343, faz com que torne relevante para a gente discutir rapidamente, primeiro, a criminalização de atos preparatórios, ou seja, a construção essa forma de construção de tipo penal como uma forma de criminalização de atos preparatórios e, principalmente, através do recurso dos chamados crimes de posse. Então, quando a gente está pensando em atos preparatórios, a gente está tratando aqui da definição das etapas do intercrimes, especialmente a distinção entre atos preparatórios e atos de execução, porque isso é algo central para a teoria do delito, que é isso que estabelece os limites formais para a imputação. Então, a gente sabe que existem diferentes teorias sobre tentativa, sobre essa distinção entre ato preparatório e ato executivo, que empregam critérios diferentes, critérios materiais, critérios formais, para determinar quando que se dá o início da execução. Mas a gente sabe também que em grande parte dos casos, a incriminação da conduta ela se fundamenta na ideia de que essa conduta ela precisa, no mínimo, representar um perigo concreto para o bem jurídico, que é a razão pela qual os atos preparatórios não são puníveis. Contudo, a gente percebe que uma certa tendência, como bem aponta o Munhoz Conde, e uma tendência bastante generalizada de uma chamada intervenção omnicompreensiva, ou seja, uma intervenção em todas as fases do ciclo da droga, a penalização de todo comportamento que se supõe trazer alguma contribuição, por menor que essa contribuição seja, para o consumo da droga. E é claro que, assim como o Munhoz Conde aponta, isso traz uma série de efeitos autoritários para a forma como a gente exerce o poder punitivo e para a forma como a gente instrumentaliza o direito penal na nossa sociedade. E, visivelmente, isso acaba trazendo também a tiracolo em relação aos princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade ou da ultima ratio. Mas, mais importante, ou mais pertinente, porque a gente está conversando aqui, é o fato de que no direito penal das drogas, o efeito dessa ideia de intervenção omnicompreensiva é de que vai se promover crescentemente uma criminalização de condutas essencialmente preparatórias. Isso fica visível para a gente no artigo 34, por exemplo, da 11.343, que traz uma pena de 3 a 10 anos para condutas referentes a instrumentos e objetos para preparação de drogas, o que assim, torna bastante evidente a natureza de ato preparatório desse caso. Inclusive, a gente está diante aqui daquilo que dá para ser chamado de um tipo vago, de um tipo que viola o princípio da taxatividade, já que, ao contrário já que quando a gente vai ler, a gente se depara com algo que efetivamente não existe. Porque não existe aquilo ao qual
o tipo penal faz referência, que é instrumentos e objetos se destinem exclusivamente à finalidade de preparação de drogas ilícitas. E também, de maneira bastante interessante, a gente consegue perceber esse, os problemas de antecipação da fronteira de punição através da criminalização de condutas essencialmente preparatórias, também num recurso relativamente frequente é o chamado de crimes de posse, que são formas de antecipação da tutela penal. E no caso dos crimes de posse, assim como nos crimes de perigo abstrato, ah, a gente não está diante de um fenômeno propriamente novo, e a novidade está na primazia que o legislador contemporâneo dá a essa modalidade de tipificação, que acaba aumentando e potencializando os problemas que são intrínsecos a eles. Mas vale a pena chamar a atenção de que os crimes de posse eles não precisam trazer, ou não precisam se expressar estrita e necessariamente pelo verbo ter. Eles podem empregar verbos e expressões como possuir, deter, portar, guardar, manter em depósito, ter em depósito ou armazenar. E o, assim como nos crimes de perigo abstrato, você também ainda há uma discussão em vigência sobre com diferentes perspectivas sobre a sua fundamentação, com diferentes autores propondo diferentes classificações sobre espécies e modalidades de crimes de posse. O Friedrich Christian Schroeder, por exemplo, subdivide os crimes de posse em 5 espécies: em mera posse, posse com intenção de uso, posse como preparação, posse como estímulo à produção e incriminação da posse para facilitar a prova. O que dá para dizer, em breve síntese, é que, no final das contas, os tipos de posse eles combinam diferentes finalidades entre si, o que acaba atrapalhando um pouco a categorização, por isso que uma das razões pela qual há divergências sobre como classificá-los, como classificar as espécies de crime de posse entre diferentes autores, mas eles incorporam a finalidade de facilitar a obtenção de provas junto com outros interesses político-administrativos. Então, um ponto nodal, né, um ponto de convergência desses crimes é justamente a finalidade de facilitar a obtenção de prova, combinado com outros interesses administrativos. O que significa que a incriminação da posse serve para permitir que os órgãos da persecução penal transfiram a sua atuação do momento consumativo do crime para o antefato ou para o pós-factum. Então, trechos do intercrimes que, em princípio, eram antes impuníveis, passam a ser puníveis por conveniência administrativa. Ou seja, a gente está diante de, novamente, uma forma de antecipação da tutela penal. É claro que, quando a gente vai olhar para a dogmática, a gente encontra uma série de autores apontando uma série de problemas. Por exemplo, alguns dizem que essa forma de incriminação, né, os crimes de posse, violariam o princípio do nullum crimen sine conducta, que veda que se incrimine meros estados ou situações, como poderia ser o caso com o verbo ter. Também é um problema suscitado que esses crimes frequentemente servem para aplicar a pena do crime consumado a situações onde seria possível a gente pensar, no máximo, em estados preparatórios prévios. Quando a gente vai pensar na hierarquia das diferentes formas de tipificação, ou seja, lesão, crime de perigo concreto, crime de perigo abstrato, a posse de um objeto, por si só, por si mesma, ela não representa perigo nenhum, exceto em casos muito caricatos. Então, a posse de um objeto, ela só se torna perigosa na medida em que ela abre a possibilidade de você realizar uma ação que pode implicar um risco em função da utilização desse objeto. Por exemplo, nem a posse de faca, ou de um automóvel, ou de gasolina em si mesmo, afetam bens jurídicos. Mas, no máximo, o uso que a gente faz desses objetos. O uso dos automóveis, por exemplo, o uso do automóvel, por exemplo, ele se torna especialmente perigoso quando ele está acompanhado de um motorista bêbado.
Então, é, além da posse em si, via de regra, ser algo neutro, exceto quando a gente está diante de hipóteses muito caricatas, a gente precisa lembrar que é um argumento que eu já um pouco apontei quando eu estava discutindo sobre crimes de perigo abstrato, que a, a posse de drogas para fornecimento para terceiros, ela não significa o seu consumo pelo adquirente, mas tão somente que se realizou o passo prévio. Mas, ainda que esse consumo, ou ainda que a posse de drogas possa, possa indicar uma intermediação, essa primeira posse ela só pode ser entendida no máximo como uma preparação da preparação. De novo, a gente está tratando de duas etapas anteriores, né? A posse para você entregar para alguém, para essa pessoa ter a posse, para ela então se autocolocar em perigo. Ou seja, na pior das hipóteses, a gente pode falar de uma preparação da preparação, mas associada a uma autocolocação em perigo do adquirente. Então, para tentar amarrar um pouco isso, a gente pode dizer que a punição pela mera posse de objetos, ela implica frequentemente um adiantamento das fronteiras de proteção, ou seja, as fronteiras de punição, através da punição de uma conduta cujo risco só vai se concretizar se for definitivamente praticado um crime no futuro, onde esse objeto específico do qual se trata vai ser utilizado. Então a posse em si é algo neutro. A gente só pode vislumbrar um perigo na posse nos casos em que o próprio possuidor a concebe como uma preparação para um delito, o que é o que não deixa de ser uma remissão, por exemplo, à teoria objetivo-subjetiva da tentativa, por exemplo. Então, é, seria preciso, no mínimo, uma possível finalidade pelo possuidor para poder começar a se pensar em fundamentar uma proibição de posse. Mas mesmo assim, a posse ainda seria, em grande medida, a preparação para um delito, uma simples fase preparatória. Então, a gente pode dizer, né, em síntese muito breve, que a proibição genérica da posse de objetos perigosos, embora ainda que ela pretenda perseguir aquelas finalidades que trazem perigo para o bem jurídico, acaba servindo de base para uma punição por mera suspeita. Enfim, e agora para um pouco encaminhar para o tópico final da nossa conversa, saindo um pouco desses debates capitaneados pela, pelo tipo objetivo, a gente chega no tipo subjetivo associado ao tráfico de drogas, né, ao artigo 33. E a gente percebe que, majoritariamente, na doutrina nacional, o, o artigo 33 só puniria o tráfico na sua forma dolosa. Ou seja, ele prescindiria da exigência de um elemento subjetivo especial. Isso significa, levado às últimas consequências, que, embora grande parte dos casos de tráfico grande parte seja praticada por pessoas que objetivam o lucro, essa dispensa de elementos subjetivos especiais, levado à última consequência, significa que essa, essa, esse objetivo de oferir lucro não seria algo imprescindível para a caracterização do crime. Então, para a dogmática tradicional, né, a gente precisa lembrar que a diferenciação entre as condutas associadas ao consumo do artigo 28 e as condutas associadas ao tráfico do artigo 33, a diferenciação ela ela está ela tá baseada centralmente no objetivo para consumo pessoal que é determinado pelas circunstâncias objetivas, como a gente percebe na referência
do artigo 28, parágrafo 2º. E, como a gente não encontra uma referência explícita na redação do artigo 33 a um elemento subjetivo especial ou uma intencionalidade da conduta, não haveria esse requisito de uma destinação ao comércio ilícito. O que, o que, o que faria com que qualquer outra finalidade, para além de consumo pessoal, independentemente de estar associado ou não a uma destinação comercial, seja associada ao tráfico de drogas. Ou seja, caso a gente não consiga demonstrar o elemento, o, o elemento subjetivo especial de destinação ao consumo pessoal, qualquer outra finalidade, independente de haver destinação comercial ou não, acaba promovendo a subsunção da conduta que a gente está analisando ao artigo 33, em razão da associação a um dolo geral, a generalidade do dolo e a dispensa de um elemento subjetivo especial. O que acaba criando uma espécie de, como diz o Saulo de Carvalho, né, o que acaba criando uma espécie de zona cinzenta de forte tendência à criminalização, onde situações heterogêneas são capturadas por uma norma homogeneizadora, né, uma norma que trata situações muito distintas entre si como homogêneas. Isso acaba, inclusive, potencializando a tendência jurisprudencial de inversão ao ônus da prova e acaba recaindo no réu o dever de provar na cognição processual a especial finalidade de agir, de consumo pessoal, consumo compartilhado. E exime a acusação do dever de confirmar as hipóteses narradas, etc. Então, quando a gente. Isso, inclusive, de novo, dialoga com essa distinção entre, entre consumo e tráfico. Essa distinção entre consumo e tráfico, entre os dois tipos, é tradicionalmente feita na jurisprudência a partir de critérios objetivos, né? A quantidade de droga apreendida, o local de apreensão, a forma de acondicionamento do produto, histórico de dependência e antecedentes criminais. E essa tendência de objetificar a dimensão subjetiva acabou levando a doutrina e a jurisprudência a uma espécie de taxação de determinados elementos empíricos. Ou seja, você acabou criando uma tendência de fugir daquele modelo de livre convencimento motivado em direção, se aproximando àquele sistema de provas legais ou tarifados. O que significa para a gente que as circunstâncias objetivas, ou seja, de tempo, de local, de forma de agir, elas devem servir apenas como critérios indiciários do elemento subjetivo. Então, num caso, por exemplo, onde o sujeito seja preso em flagrante com uma quantidade grande de droga em recipientes distintos, isso tem que gerar apenas um indício de comércio. Não pode ser, a gente não pode descartar de saída a hipótese de porte para consumo, porque essa pessoa pode ter adquirido o produto nessas condições justamente porque o produto é vendido nessas condições. Então, o fato de que tem alguém vendendo o produto nessas condições, em uma quantidade maior ou menor, acondicionado em recipientes diferentes, significa que pode haver alguém que vá adquirir o produto também nessas condições. E é interessante notar que, por tudo isso, a parte da doutrina ela propõe que para a gente conseguir um pouco limitar isso aqui que eu chamei uma zona cinzenta de tendência mais forte à criminalização, parte da doutrina sugere ou propõe que se exija o elemento subjetivo especial, ou seja, a finalidade de comércio, como forma de restringir a aplicação do tipo penal, ou seja, como forma de restringir um pouco a abertura desse tipo e conseguir contornar punições injustas. Isso tem relação também
com essas formas de você conseguir restringir a interpretação do tipo penal, isso tem relação, inclusive, com o próprio debate sobre o caráter hediondo do tráfico de drogas. Se a gente for lembrar, a Lei 8.072 de 90, no artigo 2º, e a LEP, no artigo 112, prevê a equiparação de tratamento do tráfico com os demais crimes hediondos, além de você ter decisão, por exemplo, do STJ, reafirmando essa equiparação. E, a título de parênteses, né, vale lembrar que as leis anteriores para crimes hediondos, que inicialmente impuseram um regime integralmente fechado ou inicialmente fechado, foram declaradas para os crimes hediondos, foram declaradas inconstitucionais pelo STF. Mas, enfim, também parte da doutrina defende que, em função dessa grande quantidade de hipóteses muito diversas de delitos no artigo 33, essa grande quantidade acaba trazendo à tona a necessidade de você restringir a incidência da valoração como crime hediondo. Pois porque não dá para considerar que todas aquelas condutas tão diversas de si precisem ou devam ser subsumidas à categoria de tráfico. E se a gente for lembrar, a Constituição Federal ela obrigava o legislador ordinário a estipular previamente alguns requisitos com a escolha de critérios discursivamente legitimados, por exemplo, bens jurídicos afetados, modo de execução, critérios vitimológicos. A Constituição obrigava o legislador ordinário a estipular esses requisitos cuja presença implicasse em algumas restrições, né, como a vedação de graça e a vedação de anistia, por exemplo, para crimes definidos como hediondos. E aí, ao invés de realizar essa definição, nessa fórmula de crimes definidos como hediondos, o legislador ordinário apresentou uma lista de crimes. Então, a Constituição Federal pediu uma definição, ou aquilo que o professor Nilo Batista chama, né, pediu uma definição ou uma declaração de essência e significado dos crimes hediondos, e o legislador respondeu a esse pedido de uma definição com uma seleção arbitrária, uma rotulação sem método nem critério. E aí o professor Nilo Batista lembra para a gente que o artigo 5º, inciso 43, onde a gente encontra essa fórmula definidos como crimes hediondos, é uma norma de eficácia limitada, ou seja, ela depende de uma lei ordinária que discrimine taxativamente os elementos que caracterizem o que deve se entender por hediondez. Então, acaba ofendendo o princípio da legalidade que o legislador, sem uma mediação prévia regulamentadora da norma penal, sai distribuindo de maneira discricionária, de maneira arbitrária, essas restrições tão drásticas previstas e associadas ao caráter da hediondez, como vedação de graça, anistia, etc. E essa limitação ela pode ser feita justamente por critérios interpretativos, atribuindo ao crime de tráfico a necessidade de você ter um elemento subjetivo especial. Afinal de contas, faz muito pouco sentido que você associe o crime de tráfico condutas que não visem o lucro, não visem qualquer forma de recurso, de retribuição material, como pode ser previsto, que possam ser feitas de maneira grátis ou sem maiores ambições monetárias. Então, eu espero que com isso a gente tenha apresentado um pouco algumas das questões mais ao mesmo tempo controversas e fecundas de serem exploradas no crime de tráfico, e que isso tenha servido de convite para vocês se aprofundarem mais no tema. E com isso eu me despeço e espero vê-los novamente em alguma outra oportunidade.